Eu vou te explicar como eu fiz R$ 485 com 2 trades e baixa alavancagem. Vem aqui para a tela, vamos comigo, vem comigo. Sem enrolação. Pessoal, essas duas operações foram realizadas hoje, tá? O que eu quero que vocês observam primeiramente? Esse player da Terra, aqui, ó, que está selecionado no canto inferior do lado esquerdo, está até selecionada a corretora Terra. O cara tinha comprado, abriu ali uns lotes consideráveis e aqui eu comecei a vender contra a posição desse rapaz. Eu vou abrir 5 contratos de um em um, baixa alavancagem. Vou abrir um aqui agora, 92. Vou sentir no mercado, utilizando a baixa alavancagem e vou abrir o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Eu vou te explicar todo o racional. Não pula esse vídeo que vai ser muito importante aqui, todo o racional que está acontecendo agora. Pessoal, os minis começaram a vender um pouco mais, UBS, Ideal, começou a vender um pouco mais ali no curto prazo, bati o segundo contrato, bati o terceiro contrato, e aí entra um pouco mais de venda no cheio, eu vou bater agora o quarto e o quinto contrato. Perceba que tudo praticamente com médio para frente. Nem que seja ali um ponto, meio ponto, mas sempre tentando tocar nos caras, fazendo o médio para frente. Nunca para trás aqui nessa operação. Aqui, meninos e meninas, de novo, 2 mil da ativa. E aí eu vou bater aqui o quarto e o quinto contrato agora. O que eu quero que vocês entendam? Esse player da ativa aqui que vocês estão vendo ali no ranking, 2.448 minis nesse momento, eles foram de grande importância, porque o médio desse cara ficou muito bom, numa região boa, tá? E aí eu decido fazer o quê? Eu vou bater o quarto e o quinto mini. O objetivo central de tudo isso, pessoal, dessa operação, principalmente era contra o player da Terra. O player da Terra que comprou muito, o médio dele está ancorado ali perto do VWAP, o mercado não está indo lá mais, e aqui no curto prazo eu vou bater o quarto e vou bater o quinto aqui agora. Beleza, vendido aqui em 5 contratos. Vou tomar um calorzinho aqui, pessoal. Vou tomar um calorzinho aqui, mas por conta da frequência do mercado é normal essa questão aqui, principalmente por conta de frequência de curto prazo. Esse mercado pode ir claramente até ali na casa do 95, 94,5, que está tudo tranquilo, não tem problema. Mas praticamente a operação lâmina de calor, esses 2 pontos aqui que vocês acabaram de ver. Player da Capital vem batendo, ativa calçando ali no cheio, coloca ali umas parciais para sair a 83, porque se esse cara vir para querer abrir o bico, é naquela região ali, de fato que ele pode, tá? Que ele pode querer estopar um pedaço, ou outros players, né, podem estopar ali naquela região. Por quê? Porque lá no mini tem um pouco mais de liquidez, tá? Então, nessa questão aqui, a gente tem que ter um pouco mais de calma. Por quê? Porque o mercado agora, depois que esse player da Terra se posicionou, o mercado não voltou mais naquela casa ali do VWAP do 97, tá? Então, aqui agora a velocidade em tempo real é paciência, a gente vai trocando ideia aqui ao longo de toda a operação. Pega o racional, vamos aqui comigo, tá? Aqui, meninos e meninas, ele tá fazendo um acúmulo no 91 no meu preço? Tá, mas qual que é o preço que esse cara não pode ganhar? 94,5, 95, porque a gente vai colocar muito o cara da Terra no jogo no curto prazo. Aqui a partir de agora, pessoal, o que eu faço? Eu percebo que o mercado ele vem um pouco mais forte para baixo, tá? Ele quer vir um pouco mais forte para baixo aqui, e aí eu vou cancelar inclusive esses lotes. Por quê? O cara da Terra, eu não tô sentindo mais aquela agressividade que ele estava mais cedo, nessa operação. Então, o player da Terra ele dá uma calada, aparentemente pode ter feito o lote dele e ter ficado calado, ou ele vai esperar um pouco mais para comprar um pouco mais barato. E aí eu faço o quê? Fico na operação. Acima do 95,5 fica ruim. Esse cara aqui agora, da XP, ele veio tentar atrapalhar o rolê, mas ele não conseguiu. O lote dele parou no 91, os caras já vieram tocando, já colocaram um pouco mais de lote lá no mini, e aqui a operação ela tende a desenvolver mais. Quando eu percebo que o mercado ele vem para querer perder essa região, eu faço o quê? Agora mesmo eu vou cancelar os lotes. Por quê? Se esse mercado vem para pesar, ficar para baixo dessa mínima aqui no 85 no cheio, aí o mercado tende a vir. Só que ele não pode simplesmente chegar ali no 85, 83 e de fato o mercado titubear. Então, ele tem que vir forte agora, por quê? Porque tem liquidez, tá? Não faça minha parcial ainda, tá, pessoal? Não faça minha parcial aqui ainda, por quê?
porque de fato vale a pena essa operação, ela tem um risco-retorno muito bom e principalmente a questão da alavancagem que eu vim utilizando, baixa alavancagem, batendo de um em um, sentindo o mercado. Essa operação, se ficar para cima do 94,5, 95 aqui, que seja VWAP, aí eu tenho que pular fora. Mas 94, 94,5 já fica ruim. Perceba que o mercado vai vir, tá? E aí eu faço o quê? Eu cancelo as minhas parciais e espero para ver o quê? Para ver se vai vir de fato times in trades, uma vez que tem liquidez ali no mini para os caras, tá? Começa a entrar um pouco mais de venda, tá? Aqui no curto prazo. O player do JP calça lá na boca no 90 no mini. E aqui o mercado, ele faz o quê? Ele vem desenvolvendo um pouco mais. E o ponto mais relevante para a gente, pessoal, nessa situação, é aquela casa ali do 86. Por quê? É onde tem lote, principalmente no mini. Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Times in trades. Aqui os caras têm que vir, ó, metendo o pé. O cheio tá literalmente travando o mercado? Tá travando o mercado, mas ele, se passar dessa região do 88 aqui, ó, ele pula no 85 rápido. Então, aqui eu tenho que ter um pouco mais de paciência. Porque é aqui que é o start, é a ignição para o mercado andar um pouco mais para baixo, tá? Então, aqui eu tenho que ter paciência para tentar fazer essa parcial um pouco mais para baixo desse 88, tá? Aqui eu não posso apavorar, tá entrando venda no mini, entrou um pouco mais de venda no mini, só o cheio aqui no curto prazo, Tullis, Genial e XP que tá enchendo o saco. Esses caras saindo daqui fica muito bom, tá? Aí o mercado vem buscar esse lote no mini no 86 e 85,5, 85. E é o que acontece, entra mais um pouco de venda aqui no curto prazo, mais no mini. E aqui, pessoal, é aonde a gente tem que ter paciência. Por que a gente tem que ter paciência aqui? Porque é normal ele voltar. O mercado ele faz esse vai e vem. Então é normal, ele pode vir aqui, só que o player da ativa apareceu agora no mini. Tocou 1087, vai tocar aqui mais um pedaço nos caras e o mercado vai desenvolver um pouco mais. Aqui, meninos, ele tem que ficar para baixo, ele é obrigado a ficar para baixo do 85, porque é a região onde tem liquidez, está entrando times in trades, eu sei, mas aqui fica ruim. Aqui, se ele não vir com força, é onde você tem que fazer a parcial. E aí eu percebo que ele está titubeando. Tem um lote aqui da Tullis no cheio, com mais de 5 minutos. Ninguém avançou nesse lote aqui no fundo. Aí eu faço o quê? Faço parcial ali de 2 contratos. Espero um pouquinho mais para ver se os caras vão tocar aqui esse lote da Tullis. Os caras vêm para beliscar e aí toca o lote da Tullis, mas olha o mercado lá. Não vai, não vai, não vai. Aí, aqui nesse ponto, pessoal, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer mais uma parcial, porque tem muita liquidez no mini. Olha lá no Superdom do mini, do 82 até no 78. Tem muita liquidez, o mercado para, crava no fundo, liquidez toca mais 1.000, espero para ver se os caras vão vir até no 79, não vem, aí eu faço o quê? Mais outra parcial aqui. Por quê? Os caras tocaram no fundo, eu espero, mas aqui, ó, calçou ali no cheio, a Xpida calçou no cheio, não veio ninguém mais, faça a parcial de mais um e vou sair de mais um, vou ficar com um contrato nessa operação. Vou sair mais um aqui agora, no 84, 85. Por quê, pessoal? O mercado veio até no fundo, testou, teve uma oferta de liquidez, principalmente lá no mini. Principalmente lá no mini teve uma oferta, tinha muita liquidez e o mercado ele não veio para baixo. Então o que eu tenho que fazer numa situação dessa? Eu tenho que picar minhas parciais. Tenho que picar minhas parciais. O propósito da operação tá dando certo, a gente está indo contra esse player da Terra, tá? Esse player da Terra aqui, ele tá ficando mal posicionado no curto prazo. O cara da ativa tá bem nessa região aqui. Então, aqui dá para fazer o quê? Você tem três, na verdade, você tem três possibilidades. Ou você vai sair agora, ou vai colocar um stop ali perto do VWAP 92, ou vai segurar. Aqui ela sempre vai de encontro a esses caminhos. Por quê? Porque o mercado está de olho principalmente naquele player da terra lá em cima, tá? A partir de agora, daqui a pouco, na verdade, vai aparecer um player aqui muito interessante, tá? A gente vai também segurar mais a operação contra o movimento dele. Daqui a pouco vocês vão ver, tá? A gente coloca ali o stop a 92,5. Nesse momento aqui eu estou conversando, inclusive, com o pessoal lá da comunidade, tá? A gente estava trocando ideia. O mercado ele não poderia passar dessa região aqui, 92,5, 95, que é o VWAP, que é onde a gente começa a colocar, de fato, o player ali, principalmente da Terra no jogo, tá? O player da Renascença aqui no curto prazo também, ele vai dar uma pequena canseira daqui a pouco, tá? Esquece o player da Renascença, mas aqui, meninos, é onde a gente tem que ter paciência. A gente está próximo de uma janela de Petax, tá? O ajuste está muito longe e aqui agora é o lugar para ter paciência.
Aqui, meninos, a gente inclusive tirou o stop ali da casa do 92,5, tá? A gente queria que esse mercado trabalhasse até ali onde eu passei o mouse, 67, 70. A gente queria levar essa operação até lá. E tem muita coisa ainda para acontecer. Calma aí, não acabou não. Calma aí, tem muita coisa para acontecer, tá, pessoal? E agora aparece aqui um player que a gente começou a literalmente a dar uma rastreada nele, tá? Por que que a gente começou a dar uma rastreada nesse player? Porque de fato ele estava enchendo um pouco o saco e aí a gente queria ver. Na verdade, vou colocar aqui o da Terra e depois esse player vai aparecer. Vocês já já vão perceber quem que é. O pessoal tá tomando aqui nessa região. O mercado não pode ficar para cima do VWAP, tá? Para você que está numa operação dessa, você caso você queira alongar, você tem sim que dar o espaço para esse mercado trabalhar. Por que, que você tem que dar o espaço para esse mercado trabalhar? Porque daqui a pouco, se esses caras ganharem o VWAP, não tem mais, não tem como mais. Aí você tem que pular fora do barco de fato, porque ali coloca todo mundo no jogo. Aquela regiãozinha ali, ó, coloca todo mundo no jogo. Então, não é saudável esse mercado trabalhar para cima do 92, 92,5. Já começa a ficar muito ruim para minha posição. Aí eu já tenho que pensar em quê? Em stop gain. Aí, pessoal, aqui numa situação dessa, a gente está a gente está do lado certo do mercado, o fluxo está mostrando para gente, mas a gente não pode ser idiota a tal ponto de falar assim, não, ele vai cair mais 50 pontos. Não, não é assim. O mercado não é desse jeito, a gente está analisando o fluxo aqui, sabe que 92, 92,5 esse mercado não pode trabalhar na compra, tá? E aqui, enquanto o mercado está fazendo o trabalho sujo para gente, né? Os caras estão brigando, estão na mínima aqui no curto prazo, aqui a gente tem que ficar na operação. Aqui, ó, deixa os caras brigar, XP calçando no fundo ali no China 83, os caras tocando no mini, ali não tem como, pessoal. Aqui a gente tem que deixar literalmente o mercado fazer o trabalho sujo pra gente e tentar cada vez mais alongar essa operação. Aqui é dessa forma. Ah, Juquira, mas tá me dando aí R$ 350. Calma, calma um pouquinho que aqui no curto prazo, se ele vir, fica bom pra gente. Lembra do player da Terra. O player da Terra tá lá em cima, mal posicionado no curto prazo, tá? O player da Terra tá lá em cima, mal posicionado no curto prazo. Os caras calçando aqui no fundo, ó, o Bradescão aqui no 81, com 80 contratos de dólar cheio. Os caras estão tocando. Aqui ainda dá para você ficar na operação. Liquidez aqui na boca do mini, lá no 80, dá para você ficar na operação ainda. Leva o player da liquidez no curto prazo? Leva, mas como que o mercado volta? Já tenta ficar para baixo do 80. Isso daqui é uma absorção no curto prazo, porque levou o player da liquidez no curto prazo e ele tem que ficar lá onde eu estou passando mal. Isso aqui eu estava explicando ao vivo para o pessoal, tá? A esse 80 aqui, ó, a gente vai até colocar três marcaçõezinhas ali, três asteriscos ali nele, porque esse mercado ele tem que trabalhar, por exemplo, para baixo desse 80. Um player veio tentar forçar essa região e não conseguiu. O player da liquidez ali no curto prazo. Ah, eu queria mais o player da liquidez, ele está comprado. Pode ser outro player da liquidez. Não bitole com isso. Não fica pensando que o cara está comprado ali no ranking diário e que isso aqui não pode ser um outro player. Pode ser um outro player, sim, e pode estar tentando forçar um movimento para baixo do 80. O que aconteceu no curto prazo? Aquele player ele foi engolido. Ele foi tentar fazer um movimento e não conseguiu. Ah, Juquira, então aqui já vai ficar muito ruim se esse mercado cruzar esse 90, 92, principalmente o 90 aqui, que foi o palco da briga. Sim, aqui ó, 90 ele já começa a ficar zoado. Começa a ficar zoado. Liquidez aqui toma uma quina, não necessariamente é o mesmo cara, tá pessoal? Não necessariamente é o mesmo cara, mas o que a gente tem que sentir esse mercado? Esse mercado ele não pode ficar de forma alguma para cima do 92. Para cima do 92 é mal, o mercado você tem que acelerar dele. E aqui você tem que dar esse espaço para o mercado trabalhar. Por que você tem que dar esse espaço? Por conta da frequência. Esse mercado ele tá normal essa frequência aqui de 5, 7 pontos. Então você tem que dar um espaço para ele trabalhar. Se você quer alongar, é desse jeito. Beleza. Nosso amigo aqui do Bradescão tocou, tá? 90 contratos no cheio. O cara do UBS já calçou 80 contratos, 84,5. Vai levar esse lote aqui do cara do UBS. Levou um pedaço dele aqui. Na verdade, minto. Ele cancelou e o cara do Orama bateu. Aqui fica bom pra gente. Aqui começa a ficar bom porque se ele vir para forçar o 80, aí a gente vai tentar levar esse mercado aonde? 75, 76, aonde tem liquidez lá no mini.
Então, uma situação dessas, que esse player da Orama tocou aqui, ó, ficou excelente. Ficou excelente pra gente e dá para ficar ainda na operação. Ah, Juca, mas não tô confortável, eu quero sair da operação, já deu, tô vendo que tá tendo absorção. É assim, se você quiser alongar a operação, é desse jeito. Você tem que vir tateando, entendendo. Ou você coloca o stop gain ali no 92, por exemplo, e deixa o pau torar, ou lendo, tem que vir lendo o mercado, não tem como fugir disso, tá? E fala, cara, passou do 92, é bucha, é ruim, eu tenho que ir embora, tá? Juca, mas eu vi que os caras forçaram esse 80. Vi que os caras ali, ó, forçou 80, o cara do Orama forçou 82, o cara da Terra já calçou o lote ali, os caras já estão vindo para cima dele. Que preço que tem que ficar para baixo? Do 80. Aqui, ó, ele tem que ficar para baixo do 80. Tocaram no cara da Terra, quem? UBS, Ideal e Bradescão. Tocaram aqui no 170 da Terra no curto prazo, tem que ficar para baixo de que preço? Do 80. Para você alongar essa operação, esse mercado ele tem sim que trabalhar para baixo do 80. E aqui, ó, é jogo de paciência, não tem como. Tem que ter paciência porque esse mercado trabalhando para baixo do 80, a gente tende a vir ali naquela casa de 75 para tentar empurrar um pouco mais os caras. É assim que funciona, tá? Então, tem que deixar o mercado trabalhar, o mercado fazer o trabalho sujo. Aqui é times in trades. É analisar a curto prazo, times in trades, está entrando venda, dá para ficar. Aqui no curto prazo é isso. Ah, Juca, mas o cara do UBS aqui está vendendo bem no mini. A gente está vendo que ele está vendendo bem no mini. Tanto é que a gente tirou a seleção ali do cara da Terra e passou para o cara do UBS, naquele ranking ali no curto prazo. Desculpa, aquele ranking ali no diário do canto inferior do lado esquerdo. Então, aqui, ó, a gente tende a vir trabalhar em outra faixa de negociação, principalmente aqui na casa dos 75. Ali na casa dos 75, ele tem que patrolar. Tem que patrolar porque ali a gente ou entra stop, ou entra ali literalmente player tentando montar uma posição para o mercado vir um pouco mais para baixo, mas do mesmo jeito, lendo o fluxo. Está para baixo do 80, de onde a gente colocou ali o sinal? Tá. Aqui, meu querido, estando para baixo do 80, fica bom para você. Aqui é até paciência, pessoal, não tem outra coisa. Tem muito nego calçado ali, tá? Tem muito nego calçado. O player da Warren começou a comprar agora, tá? Começou a comprar ali um pouco no curto prazo. A gente vai analisar esse cara aqui agora. Esse cara fica mal posicionado no curto prazo, tá? Esse cara vai ficar mal posicionado no curto prazo. E nas Petax ele tá vindo muito, tá? Nas Petax aí fica a dica, esse cara tá vindo muito, tentar forçar o movimento. Já comprou ali no curto prazo um pau e 700, tá? E aí o mercado tá indo contra o médio dele, ele tá posicionado em 81. Vai comprar mais esse player da Warren, só que Petax zona, né, meu querido? 9,59 agora, muita gente já fechando a porta para Petax e dá para ficar ainda nessa operação. A gente fez isso tudo lá com o pessoal na comunidade, tá? Essa operação aqui foi do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Foi literalmente, ela foi difícil para ela vir cair, tá? Ela não foi uma operação fácil. E aí, pessoal, o que é o seguinte, Petax, a gente tem aqui principalmente o player do BTG no cheio, tentando forçar a casa do 80. Tem o player da Warren, que está comprando um pouco mais no mini, ele vai comprar mais um pouco. E aqui a gente cria-se uma nova faixa importante para a gente, que é o quê? Essa casa do 80. Essa casa do 80, pessoal, ela está virando no curto prazo um suporte. Por mais que os caras estão tomando e não está passando aqui no curto prazo, ainda assim, essa casa aqui, ó, lá onde eu estou passando o mouse, a gente estava explicando isso aqui para o pessoal no Mercado ao Vivo. Isso daqui, pessoal, o que acontece? Ele tem que trabalhar para baixo, porque está formando um suporte. Ah, Juquira, mas é normal esse mercado vir até no 86? É normal. Agora, o que não pode é o seguinte, ter muito, a partir de agora, posicionamento principalmente de vendida e ter absorção. Aqui não pode. Tem que acontecer isso aí que vocês estão vendo. Os caras estão tomando e os caras estão calçando no cheio. Aqui, ó, o mercado ele não pode trabalhar 8,4, 8,5. Não. No curto prazo, a gente tem que ver o quê? Mais venda. Venda, venda, venda. Ah, tentou ficar para cima do 80, não conseguiu. Os caras trouxeram o mercado praticamente aqui no 75, 76. Juca, ainda assim dá para ficar na opereta? Dá para ficar na opereta, mas o que você tem que entender? Aqui, meu queridão, a gente tem que colocar. Não é que a gente tem que colocar um alvo. Não, não é nem isso. É que se os caras
precisarem de estopar, por exemplo, aqui a gente tem o quê? A gente tem liquidez praticamente até 70, 65. Por ali a gente tem liquidez. Então, tá tendo os caras que vieram ali, principalmente o player do BTG, tá aqui ainda no cheio? Tá. Então, se os caras precisarem de estopar, a gente vai fazer o quê? Tentar sair um pouquinho ali no 65, o último contrato, por exemplo, no 65, por quê? Porque pode ser que, se entrar uma pancada muito grande, esse mercado pode sim abrir uma vol de curto prazo, tá? Por quê? Porque esses caras podem querer lote e cancelamento de algoritmo, maldade de grandes players, os caras cancelarem aqui e o mercado vir um pouco mais para baixo. Juca, beleza, o mercado foi 75, voltou no 80, o player da Terra está vendendo um pedaço aqui, tudo bem. Mas qual que é o preço que é importante aqui? O 80. Não tem outro preço importante, pessoal. Preço importante aqui é o 80. Por quê? Porque ele é o palco. Ele é o meio do caminho aqui do curto prazo, foi o palco há um pouco tempo atrás, foi onde os caras aqui brigaram, entendeu? E a partir aqui do 81, olha o meu saldo remanescente ali, ó. A partir do 81 aqui, ó, coloca os comprados no jogo no curto prazo. Coloca. Mas o que você tem que entender? Você tem que dar um espaço para ele. Se você não der esse espaço, você não vai conseguir alongar a sua operação. Não vai. Não vai. Aqui você tem que ter um pouco de calma, tentar deixar esse mercado trabalhar cada vez mais para baixo do 80. Aqui, literalmente, você tem que colocar alguns pontos na mesa para tentar alongar essa operação. Aqui, pessoal, no curto prazo, o player da Warren já está trabalhando aí com 2 pau e 800. 2 pau e 800. Aqui a gente quer ver o quê? Agora o mercado trabalhar para baixo do médio dele. 79 no curto prazo, principalmente 80. A gente quer ver o mercado engolir também esse player da Warren, entendeu? Então, aqui, do mesmo jeito, a gente tem que analisar principalmente o que? O fluxo nessa região. Juca, como é que tá o fluxo? Cara, o fluxo aqui no Times in Trades não tá tão bom agora. Entrou um pouco de venda 78, o mercado já está trabalhando 79, a Concord estava ali no cheio. E aí? Aqui, meu queridão, o mercado, você tem que ver o quê? Venda. Ah, Juca, mas os caras estão calçando um pouquinho lá no mini. Tá calçando no mini e no cheio praticamente no mesmo ponto? Tá, mas não quer dizer nada no curto prazo, meu querido. Você tem que olhar para o Times in Trades. Aqui, ó, é Times in Trades na veia. É você entender qual que é o ponto que os caras vão ratear, entendeu? Aqui no curto prazo, BTG e Morgan tomou, tudo bem, ele tem espaço para vir até 83. O que não pode acontecer é calçar 84 e ficar lá. Por quê? Aí o mercado está falando o quê? Juca, os comprados estão ficando bem, tá? Os comprados estão ficando muito bem e aí eu não quero ver isso não. Então, ainda assim, dá para ficar na operação? Dá para ficar na operação, a gente está na operação ainda. O motivo pelo qual nós saímos da operação, vocês vão entender, tá? E vai ter um fator aqui muito importante, que foi um player se posicionando um pouco mais e o mercado não cedia aquele patamar de preço. Aí a gente teve que fazer o quê? Pular fora do barco. Mas calma aí que tem muita água para rodar aqui ainda, pessoal. Aqui, para baixo do 80, você fica no game. Você fica no game, bonito. Só que, se você está numa operação dessa, por exemplo, meu amigo, você tem que olhar o quê? Fluxo para baixo do 80, você tem que olhar ali como que o player da Warren vai se comportar, tá? Esse player da Warren, pessoal, ele vai ser de grande importância até para a próxima operação. Por que ele vai ser de grande importância para a próxima operação? Porque nós vamos pegar ali, principalmente, a agressividade dos caras no curto prazo. Vocês vão entender. Daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando. E o porquê que você tem que estar atento com o fluxo. Porque, por exemplo, nós estava vendido, daqui a pouco vai virar comprado. É exatamente isso, entendeu? A gente vai virar comprado daqui a pouco. Mas o mais importante aqui é você entender que esse mercado, por exemplo, aqui no fundo, ele está começando a querer criar um suporte. Para esse mercado cair, na sua cabeça tem que estar desse jeito. Pô, para baixo de 75, para baixo de 75. Para baixo de 75 a gente vai matar os caras. Mas enquanto ele não fica para baixo de 75, começa a ficar mal para você essa operação. Essa operação aqui começa a ficar mal para você. Aqui a gente tem que estar pensando em sair da operação, caso ela não fique muito para baixo do 75. O 75 aqui, 77, na verdade o 75 é o preço mais importante. Por que ele é o preço mais importante? Porque tem liquidez aqui no mini. Aqui, ó, tá entrando muita venda? Entrou muita venda? Sim, mas o mercado
a venda aqui ela tem que ser diferente. Como assim, Juquira? Pô, o player da Ideal bateu 770. Olha onde que o mercado tá cravado praticamente 75. O mercado ele tá absorvendo aqui, pessoal. E aqui, ó, fica ruim. Aqui fica muito ruim, pessoal, porque se esse mercado não trabalhar muito forte para baixo de 75, fica ruim. Fica ruim porque, literalmente, cara, a gente quer ver o quê? A gente quer ver uma avalanche. Aqui é onde que dá aqueles estouros que estopa todo mundo no fundo. Então, não está acontecendo isso. Ali, ó, a gente está mostrando aqui ó, a saída 67, 676, 66 ali, ó. Ali tinha que ser uma saída de um stop. Como assim? A nossa saída sem a nossa saída aqui ser o stop de alguém, entendeu? Então, aqui no curto prazo, o mercado não vai. Então aqui, ó, o mercado não pode trabalhar para cima do 77, 77,5 no curto prazo, fica muito ruim, tá? Ah, Juca, mas tá entrando o lote da Capital. O cara da Capital tá tentando fazer um movimento. Esse cara da Capital aí que vocês estão vendo. O cara da Capital tá tentando fazer um movimento e não tá conseguindo. Esse cara da Capital vai ser peça-chave para tomar de decisão para a gente sair da nossa operação. O cara da Capital aí, ó, já tocou no curto prazo. Mais de 1.000 e poucos contratos, tá? 1.400. Vai tocar um pouco mais esse cara da Capital no fundo. Olha lá, ó, tocou mais lá, 1,5 pau. Não conseguiu. O cara da Capital que tocou 72,5, 1,5 pau e não conseguiu, não vai ser eu. O que eu tenho que fazer? Sair fora da operação. Por quê? Ali, mais do que qualquer outra coisa, mostrou para o mercado que não passa. Eu espero um pouco ainda para ver se o cara vai voltar, o cara não volta, e aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pular fora da operação, pessoal. O cara da Capital que bateu 3.000 minis, por exemplo, é o que vocês estão vendo aí, ó, não conseguiu, não vai ser eu que vou conseguir. O que eu tenho que fazer? Tenho que pular fora. Aqui a operação, para mim, ela faz o quê? Ela fala assim, Juca, o cara da Capital não deu conta, meu queridão, sai fora. E aí eu saio fora da operação. Aqui, o que vai ser importante para a gente? O preço do cara da Warren. Perceba ali no curto prazo que ele comprou mais um pouco. Comprou mais um pouco a 75. E aí o mercado vem com muita força. O que eu faço? Aqui eu vou comprar. O mercado veio muito forte aqui, ó, o cara da NEC não tocou, o cara da Capital ficou mal posicionado. E aqui vai ser um ponto muito importante, porque a gente vai utilizar o médio aqui no curto prazo do cara da Warren, da Necton e também do player da Capital que tentou fazer um mercado, caiu um pouco mais e não conseguiu. Aqui nós vamos comprar pequenininho, 2 contratos, ó, de novo, o player da Necton tomou mais 1.000 e aqui nós fazemos o quê? Compramos aqui 2 contratinhos junto com esse player da Necton lá, 4.000 minis. Aí, pessoal, compramos aqui 2 contratinhos, colocamos ali a parcial na casa do 81 e aqui o que eu quero que vocês observem que essa operação ela vai ser muito legal. Olha lá, 5.000 minis o cara comprou, esmagamos o lote, colocamos ali a saída 81,5. Vamos ver. Aqui a gente vai soltar, tá? Vai dar a nossa parcial ali no curto prazo. E aí depois a gente vai fazer o quê? Colocar o stop no preço. Nossa, Juquira, mas por que você vai colocar o stop no preço? Porque ele não pode ficar aqui, ó, para baixo de 78,5. O preço ali do cara da Necton vai ditar a regra do mercado aqui para frente. Então o cara comprou 5.000 minis. Não posso perder os 78,5. O que eu estou fazendo ali? Estou esmagando o lote. Ela foi até 82. Soltei aqui a parcial 80,5. Coloco aqui o meu stop, né, no preço, né, do que sobrou, e aqui eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar dar um pequeno espaço para o mercado, vou dar uma credibilidade para esse player da Necton, ver se de fato ele quer levar o mercado um pouco para cima, tá? Vou dar uma credibilidade aqui para o mercado, e aí eu quero que vocês observem o seguinte, a gente estava vendido, viu o cara da Capital tentar fazer um movimento, o cara não conseguiu, viu esse cara aqui agora da Necton comprar 5.000 minis, compramos 2 contratos, fizemos a parcial, deixamos ali o stop no preço. Por quê, Juquira? Pode ser que ele volte para casa do 76, mas se ele ficar para cima do 78,5, você pode pegar uns pontinhos aqui para cima ainda. Ah, isso é como se fosse um contramovimento? Isso aqui muito chama de contratendência. Para mim é um contramovimento de curto prazo que o cara mostrou. Se ficar para baixo de 76,5 aqui, não tem como. O cara da Necton do curto prazo vai se ferrar junto com o cara da Warren, tá? Mais ferrado ainda, tá o nosso amigo da Capital lá embaixo, praticamente vendido na mínima do movimento. E aí, o player da Necton aqui no curto prazo, se ficar para cima do médio dele, vai ser ótimo. Por que vai ser ótimo, Juquira? Porque de fato a gente pode pegar aqui um respiro um pouco maior no curto prazo. A gente pode pegar aqui uns pontinhos. Eu quero que vocês observem muito o que vai acontecer de agora para frente, porque
Você não pode sonhar, o mercado caiu muito, agora tem que subir muito. Não, porque vai ter um ponto aqui que ele vai mostrar a saída para a gente. E eu quero que vocês observem esse ponto, porque esse ponto ele é muito importante para a gente, que está ali principalmente fazendo o quê? Fazendo day trade. Aqui, pessoal, o stop gain está no lugar correto. Ficou para baixo de 76,5, não tem como, cara. Não tem como. Vai perder o preço do cara da Necton, vai voltar para a briga, então 76, ó, fora. 76,5 stop está no preço, tá? Isso aqui a gente fez ao vivo. Então, aqui no curto prazo, se ele ficar para cima do 80, a gente vai ter o quê? Vai ter um ponto muito específico, tá? Que é o 80, e ele vai ganhar força para cima desse 80. Então, a partir daqui, os vendidos começam a ficar o quê? Um pouco mal posicionados. Principalmente no curto prazo. Cara, você tem que lembrar do cara da Capital que tocou ali no fundo. E aqui agora a gente começa a ficar um pouco melhor na operação. Mas vai ser por pouco tempo isso daqui. Porque ali em cima os caras vão defender. E eu quero que vocês observem isso. Porque é um movimento bom para vocês estudarem. É um movimento fantástico. Porque vai ocorrer o quê? Uma absorção. E vocês vão ver que, tipo assim, cara, quando tem uma absorção, os caras, você vai tentar sair, o mercado ele te mostra. E vai mostrar aqui pra gente, eu quero que vocês vejam isso, tá? Aqui em cima, por enquanto, a operação ela vai desenvolver um pouco mais, ela vai brigar um pouco mais para cima. Perda de liquidez, tomou 81, 205 contratos de dólar cheio. O mercado aqui para cima do 80, ele tende a o quê? Ele tende a andar. Aqui, ó, aqui é o start do movimento. Aqui é o start do movimento porque a gente vai colocar muito bem na fita quem? O cara da Warren, o cara da Necton no curto prazo, entendeu? Então aqui, ó, por que os players vêm forçando mais essa região, pessoal? Os players vêm forçando mais essa região por quê? Porque de fato ele está saindo, é como se você que é grafista, né? Ele está saindo ali da faixa de acúmulo, da faixa de consolidação. Então aqui ele tende a acelerar um pouco. Só que o que você tem que observar, por exemplo, numa operação dessa? Você tem que observar como que esse mercado, como que ele vai caminhar. Está muito mais difícil, ao meu entendimento, esse mercado ganhar força para cima do que para baixo. Como assim, Juquira? Tanto de lote que os caras estão gastando e não está conseguindo subir o mercado no curto prazo, entendeu? Essa pergunta você tem que se fazer, entendeu? Essa pergunta aí você tem que se fazer porque se ele está muito difícil de subir no curto prazo, isso não está tão legal aqui para gente. Aqui eu estava explicando para os meninos, esse mercado fica ruim se ele perder o 80. Fica ruim porque muita gente está comprando, não está conseguindo e está entrando venda. Então, o stop gain correto dessa operação seria aqui na casa do 80, 80,5. É o que eu estou falando agora, nesse momento. Então, aqui para baixo desse 80, a operação tinha que ter um stop gain. Agora, inclusive eu coloco ali para mostrar para os meninos, 80, 80,5, você tem que colocar um pouco no bolso, por exemplo, nesse caso, né? Isso aqui estava sendo explicado ao vivo. Inclusive, não vou pôr o áudio não. Então, aqui, ó, se ele ficar para baixo do 80, 80,5, começa a ficar muito ruim essa operação. O que você tem que ver? Pô, tá tendo absorção, cara. Tendo absorção 83, 82. Olha o saldo remanescente, onde eu estou passando o mouse ali, eu estava explicando para eles. Olha o saldo remanescente 83, 82. Esse mercado, se ele não ganhar tração aqui, fica muito ruim. Por que fica ruim, Juquira? Porque é o seguinte, se esse mercado perdesse 80 com muita força, ele vem na hora no 76,5. Na hora. Na hora ele vem nesse 76,5. Então, o que você tem que entender? Que esse mercado ele achou uma resistência pequena no curto prazo, mas considerável no 83, muito lote na compra, ele tem que romper. Ele tem que romper essa casa aqui, ó, do 83 e vir trabalhar no outro patamar de preço, porque é aqui que os players estão defendendo. 83, 83 aqui, ó, 83, 82, 83, 82. É só vocês olhar simplesmente para o saldo remanescente, para o volume at price, a cor da barra, tudo isso vai mostrar para vocês. Então, aqui, por exemplo, nessa situação, cara, aqui fica muito ruim se esse mercado trabalhar para baixo do 80. O que fica legal? Isso daqui que vocês acabaram de ver. Muita compra acima dessa faixa de negociação entre 82 e 83. Aqui, o que é bom a gente fazer? É bom a gente sair próximo do VWAP, era o que eu estava falando para o pessoal. Aqui você tem que sair próximo do VWAP ou um pouquinho antes, porque ali vai entrar um pouco de defesa.
vai entrar um pouco de defesa e eu quero que você observe um momento mais importante. O mercado foi até 86,5, não conseguiu passar. Aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa saída, tá? A gente vai colocar a nossa saída e o que que eu quero que vocês observem? A gente não conseguiu sair a 87,5, depois a gente baixou para 86,5 aqui, ó, não conseguiu sair. Depois a gente baixou para 85, não conseguiu sair de novo, olha lá, ó, a gente está correndo atrás do mercado. E aí o que que acontece? Aqui a gente tem que sair fora, porque lá ó, o mercado foi até 86,5, fez uma exaustão praticamente, né? Absorção, desculpa, e está voltando para perder. E aí o que que a gente faz? A gente sai dessa operação aqui no 84. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas operações, as juntas totalizaram aqui R$ 485 com baixa alavancagem e a gente trabalhando pequeno e de preferência com médio para frente. Estudem esse movimento, tudo de bom. Esse foi mais um Sacada de Mercado. Até o próximo.